Olá, turma. Saudações a todos. Sou o professor Glauco Barbosa, e vamos conversar sobre psicologia do trabalho, psicologia organizacional. Vamos entender, vamos conhecer, vamos ver como é que ela funciona, do que se trata, qual a utilidade, enfim, saber por que vocês precisam de conhecer e entender essa área também. É um tema bem interessante, né? Eu sou psicólogo, então eu sou suspeito de falar, mas é um tema interessante que vale a pena vocês conhecerem, vocês aprenderem, porque isso vai colaborar muito no dia a dia do trabalho de vocês, ok? A psicologia organizacional e do trabalho, ela tem intenções, ela tem estruturas e pesquisa e conhecimento e procedimentos, técnicas, estratégias que ajudam muito no dia a dia do trabalho. Elas vão colaborar bastante para que vocês no dia a dia, nas empresas, enfim, no comércio, como autônomo e a área que você for atuar, você ter um suporte para entender melhor as pessoas, para entender melhor você mesmo e entender melhor a relação entre as pessoas e seu trabalho. Então, vai ser mais ou menos essa lógica aqui que nós vamos tratar. E aí, todo mundo atento? Deixa eu ver se tem alguém aí cochilando, tá todo mundo ligado. Então vamos lá, vamos seguir. Essa imagem aqui, ela é feita para provocar um pouco vocês. Aqui nós temos o cérebro como símbolo da psicologia, certo? E aqui nós temos uma pessoa trabalhando, né? E hoje o mundo está muito assim, né? Multitarefas. O tempo, que para muitos é um inimigo, e aqui o cara com o celular, com o documento, tomando um café no computador, com e-mail, tendo ideias, pensando, enfim. O mundo hoje ele é extremamente dinâmico, o mundo hoje ele é extremamente interativo, e a gente precisa estar adaptado e saber bem como funcionar nessa realidade. E aí, o que é a psicologia relacionada ao trabalho, o que é a psicologia organizacional pode oferecer para a gente? Pessoal, tudo tem um começo, tudo tem um início, tudo tem uma história. Então é muito importante a gente conhecer, a gente ter uma ideia de onde vêm as coisas que a gente estuda. Então vamos começar pelo seguinte: as origens da psicologia organizacional e do trabalho. De onde ela vem? Porque ela é chamada assim? Porque ela se espalhou no mundo inteiro e hoje ela é uma área de extrema importância para as organizações, para os resultados, para a qualidade de vida. Então, vê só. A Revolução Industrial, que aconteceu lá na Europa, iniciou na Inglaterra, que vocês estudaram isso muito bem aí no colégio, nas aulas de História e Geografia, enfim. Então, a Revolução Industrial, ela mudou o mundo. Ela alterou aquela realidade de um mundo muito... Cada pessoa realizava uma tarefa. É um exemplo que vocês devem ter ouvido falar bastante, eu vou citar aqui, por exemplo, você vai fazer uma mesa. Então, a pessoa que fazia a mesa, ela fazia todos os componentes da mesa, todas as cadeiras. Você encomendava essa pessoa, esse artesão, e ele iria fazer essa mesa e com um certo tempo ele entregar a mesa pronta para você, certo? Com a Revolução Industrial, tudo isso mudou. O trabalho passou a ser feito muitas vezes por máquinas e ele passou a ser fracionado. Por exemplo, uma máquina com algumas pessoas faziam as pernas da mesa, o outro fazia o tampo da mesa, o outro fazia as pernas da cadeira, o outro fazia o encosto da cadeira, o outro fazia a base da cadeira, o outro fazia o acolchoado da cadeira, e aí vocês iam juntando essas peças para formar a mesa. Então houve uma transformação muito grande daquela pessoa que fazia todas as etapas do trabalho para aquela nova forma de trabalhar que envolve indústrias, empresas, que produz muito mais, produz em escala, e as pessoas começaram a se especializar em um tipo de tarefa, certo? Ela tinha o cara das pernas da mesa, então esse cara iria produzir as pernas da mesa. Tinha o cara do tampo da mesa, e assim sucessivamente. Então, houve uma mudança muito grande, o sistema de trabalho mudou, as indústrias começaram a contratar muitas pessoas, certo? E para contratar essas pessoas, alguém precisava selecionar essas pessoas. E aí entram os psicólogos. Os psicólogos eles passam a ser contratados pelas empresas. A empresa contrata o psicólogo faz a seleção de pessoal, certo? Ele seleciona os melhores colaboradores que poderiam ser mais produtivos para essa empresa, e essa seleção era de suma importância para as organizações, no caso para as indústrias,
porque ela, digamos assim, ia garantir uma maior produtividade, certo? Então, os psicólogos iniciam o trabalho dentro das indústrias através do processo de seleção de pessoal, certo? Então, a partir da década de 40, a psicologia organizacional, que antes, como eu falei, era chamada de psicologia industrial, ela se preocupava apenas com recrutamento e seleção. Então, até 1940, esse foco que eu citei anteriormente era o grande trabalho dos psicólogos. Eles trabalhavam para recrutar os colaboradores, os empregados das empresas, ok? Até mais ou menos a década de 40. A partir daí, principalmente com o estudo de Hawthorne, que foi um estudo que foi feito numa empresa de energia nos Estados Unidos, e esse estudo ele demonstrou que as pessoas elas estão muito vinculadas ao seu trabalho e associadas às pessoas. Por exemplo, o que eu quero dizer? A influência da qualidade do trabalho, a influência da produtividade está muito atrelada à relação interpessoal, ou seja, a você se dar bem com os colegas de trabalho, a você se dar bem com os gerentes, os superiores, a você ter amizades e condutas equilibradas dentro do ambiente de trabalho, certo? E isso começou a ter um peso muito grande, a ser tratado com dignidade, a ser tratado com respeito, a considerar as emoções das pessoas no processo de decisão, que antes o homem era visto como uma máquina, ele tinha que produzir igual a máquina. Ele não tinha sentimentos, ele não tinha pensamentos, ele não tinha família, ele não tinha horário, ele não tinha nada. Tinham indústrias que as pessoas chegavam a trabalhar 14 horas por dia, às vezes até 16 horas por dia, era uma coisa absurda, entendeu? 12, 14, 16 horas, enfim. Então essa realidade ela passou a mudar porque as pessoas começaram a buscar confrontar, começaram a haver movimentos sociais de confronto a esse exagero, e uma desses fatores que colaborou muito com a mudança da visão das indústrias que tinha dos colaboradores foi o estudo de Hawthorne. Como eu disse, esse estudo foi feito inicialmente para identificar como a energia, a luminosidade influenciar na produção, porque era uma empresa de energia. E aí o Elton Mayo, que era o pesquisador responsável, era um cara muito inteligente, muito dedicado à área dele, nessa área de psicologia, então ele passou a observar que não era o salário, não era a luminosidade que determinava o comportamento das pessoas, eram as relações interpessoais e suas emoções. Com esse estudo se mostrou o seguinte: se eu tratar melhor as pessoas, se eu considerar as pessoas como seres humanos, e se eu também criar condições favoráveis para o trabalho, para a evolução de carreira, para um melhor salário, para uma carga horária melhor, isso vai fazer com que essas pessoas sejam mais produtivas. Elas dão mais retorno para a empresa do que eu trabalhar com aquela pessoa como se ela fosse uma máquina ou um escravo. Então, isso passou a ser uma informação que foi se espalhando. Outras indústrias começaram a conhecer esses estudos e esses resultados, e aí passaram também a adotar posturas, e aí houve uma mudança, certo? A partir da década de 40, a psicologia passou a adaptar a tarefa às pessoas, e não as pessoas a tarefas. Passou a se preocupar com a saúde mental, com a motivação, com os aspectos pessoais, com a personalidade e várias outras coisas. Então, a partir dessa época, 1940 em diante, as organizações com o intuito, obviamente, de manter uma boa produtividade e ter bons colaboradores, funcionários, empregados, passou a ter mais cuidado com essas pessoas, a oferecer mais direitos e vantagens a essas pessoas, e isso fez com que essas pessoas começassem a também produzir melhor, porque elas passaram a ficar mais satisfeitas, elas passaram a se identificar com as empresas, e a coisa foi mudando, gradualmente foi mudando. A gente sabe que ainda hoje existem empresas que têm sistemas de trabalho horríveis, horários muito inadequados, gerentes, gestores que são desrespeitosos, agressivos, até violentos, mas essas empresas estão com os dias contados. Por quê? A revolução continua, a evolução continua, e as empresas que não evoluírem, que não se adaptarem, vão ficar pelo caminho. Então, esse movimento começou na década de 40, ou seja, faz mais de 80 anos que isso acontece, e ainda tem empresas que estão nas condições lá do passado. Mas, enfim, isso está num processo de transformação. Vocês serão agentes dessa transformação também, porque vocês vão com uma qualificação, vocês vão com uma formação, vocês vão com conhecimento. E esse conhecimento
ele vai ser utilizado na empresa e as pessoas vão aprender, vão perceber que se não tratarem vocês bem, se não cuidarem da empresa, vocês também não vão cuidar. Se as empresas não cuidarem de vocês, vocês também não vão cuidar da empresa. Isso é uma troca. Então, um ajuda o outro, um colabora com o outro. E essa mudança de postura mudou o sistema de trabalho, melhorando, depois vieram as leis trabalhistas, os sindicatos, etc, etc. Então, houve realmente uma revolução que está se espalhando e ainda hoje existem empresas que precisam de passar por essa transformação. E aí, o homem passou a ser visto, o homem que era antes visto como uma máquina, passou a ser visto como uma pessoa, que tem sentimentos, que tem personalidade, que tem família, que tem amigos, que tem parcerias, que trabalha em grupo, que trabalha em equipe, tudo isso foi mudando. Então, um breve histórico, né? Enfim, só para situar vocês, mas a psicologia industrial começa nas indústrias após a Revolução Industrial lá da Inglaterra. Essa revolução cria um novo sistema de trabalho. As empresas, que são as indústrias, elas contratam os psicólogos para fazer a seleção das pessoas, com o intuito que essas pessoas trabalhassem o máximo possível semelhante a máquinas. E isso vai evoluindo até chegar estudos, pesquisas, demonstrando que quando eu trato melhor as pessoas, elas produzem mais. E a partir daí houve uma modificação e as pessoas passaram a ser mais respeitadas e terem mais direito no ambiente profissional, certo? E isso vem acontecendo até hoje. Então, um histórico bem resumido, bem sintético, só para vocês terem um panorama de como iniciou e de como é a psicologia organizacional. Vamos seguir. Então, antigamente, até a década de 40, e ainda hoje em alguns lugares, infelizmente, o trabalho era muito nessa lógica aqui, aquela produção, aquela coisa de você ficar o tempo todo ali naquela máquina, fazendo a mesma coisa, super cansado, repetitivo, horas e horas trabalhando, com problemas de articulação, cheio de dores, com equipamentos inadequados, e com o chefe em cima, no teu pé do vidro, chamando a tua atenção, te pressionando para você produzir, para você produzir, para você produzir. Se você esticasse a cabeça de lado, se você fizesse um alongamento, se você se levantasse, ele reclamava com você, até para ir no banheiro era um problema, enfim. E essa realidade de fato existiu, hoje ela é menos frequente, mas ainda existe em alguns lugares. E aí esse mundo da indústria, de você estar ali trabalhando como uma máquina, ele foi se transformando. Hoje, isso era na época da psicologia industrial. Hoje, na época da psicologia organizacional. Por que organizacional? Porque trabalha com organizações, com empresas que são formadas por pessoas, certo? Então essas organizações, elas hoje têm uma dinâmica totalmente diferente. Elas trabalham com diálogo, elas trabalham com motivação, elas trabalham com estratégia, elas trabalham com pesquisa, elas trabalham com desenvolvimento, elas trabalham com qualificação. Ou seja, elas mudaram a forma de atuar, porque o mundo atual, o mundo que a gente vive hoje, pede isso. E com a tecnologia e a evolução, cada vez mais isso vai ser necessário. Ou seja, eu preciso de pessoas capacitadas, inteligentes, motivadas, desenroladas, dinâmicas, proativas, que é aquela pessoa que toma iniciativa, aquela pessoa que vai em busca do que ela deseja, do que ela quer, que colabora com a empresa, que não fica esperando por ninguém para fazer as coisas. Então, essa nova realidade, essa nova dinâmica, ela vem se espalhando e se implementando nas melhores empresas, certo? Nas melhores organizações. Então, essa transição existiu da psicologia industrial para a psicologia organizacional, que é a psicologia que a gente está tratando aqui, que é a psicologia que funciona nos dias atuais. Ok? Então, a psicologia organizacional, ela tem pesquisa e tem aplicação, certo? Então, ela trabalha tanto na pesquisa como na aplicação. Na pesquisa, ela estuda o comportamento das pessoas no trabalho para produzir conhecimento, dar subsídio à gestão de pessoas e construir teorias sólidas que embasem a atuação dos profissionais. É assim. Por exemplo, a produtividade de uma determinada organização está caindo. Então, em vez de eu chegar, fazer a reunião e dar uma bronca em todo mundo,
dizer que o resultado está horrível, que se acontecer, cabeças vão rolar, e que não pode ser assim, e que vocês vão ficar sem salário, porque se a gente não produzir, não vender, a gente vai ficar também sem condição de pagar vocês, parará, parará, parará. Em vez de eu chegar e despejar isso em cima das pessoas, eu vou fazer o quê? Eu vou estudar, eu vou aprender, eu vou entender o que está acontecendo. Existem hoje profissionais especializados que fazem esse estudo, que eles estudam o comportamento organizacional, ou seja, estuda como as pessoas se comportam nas empresas. E a partir do estudo do comportamento organizacional, eu consigo identificar falhas, problemas, dificuldades, e a partir dessas identificações, desses problemas, dessas falhas, dessas dificuldades, eu posso levar isso para uma comissão, para um grupo de pessoas que são capacitadas, que inclui psicólogo organizacional, inclui administradores, inclui engenheiros, inclui pessoas de várias áreas de formação. Essas pessoas vão com esses dados, que podem trabalhar, por exemplo, na gestão de pessoas, podem trabalhar na gestão de estratégia da empresa. Com esses dados, as pessoas vão identificar os problemas, perceber os problemas e criar estratégias de intervenção, ou seja, formas de lidar com esse problema para minimizá-lo ou eliminá-lo, depende, porque tem alguns problemas que a gente só consegue minimizar, tem outros problemas que a gente consegue de fato eliminar. Então, dependendo do problema, eu posso eliminar, eu posso minimizar o impacto, criando estratégias e condutas que vão fazer com que a empresa melhore, com que os colaboradores melhorem. Que aí é onde entra a aplicação, entendeu? A aplicação, ela vai usar técnicas, procedimentos, estratégias do que foi produzido pela pesquisa. É uma conexão, entendeu? A gente separa isso aqui, mas por uma questão de dados, mas isso é um processo contínuo. Eu faço a pesquisa para poder aplicar, entendeu? Então ela utiliza na prática o conhecimento produzido nos estudos para desenvolver estratégias, cuidar das pessoas, intervir no ambiente profissional de uma maneira que faça com que aquilo melhore, certo? Por exemplo, eu começo a identificar que uma empresa X, a produtividade está caindo. E na pesquisa que eu faço um levantamento, os colaboradores, os empregados, eles estão se queixando de dores nas costas, eles estão se queixando de fadiga, eles estão se queixando de distração, eles estão se queixando de incômodos no ambiente físico de trabalho, por exemplo. Isso é só um exemplo. Então aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um estudo sobre a cadeira, a mesa, o maquinário, os equipamentos que eles estão utilizando. Aí eu vou identificar quais são os equipamentos que estão adequados, quais são os equipamentos que estão inadequados. Então, se eu trocar esses equipamentos que estão inadequados, eu posso melhorar essa postura, eu posso melhorar essas dores nas costas, nas articulações, eu posso melhorar essa insatisfação dos colaboradores, e com essa melhora, eu vou ter uma melhora de produtividade. Isso é um exemplo. Outro exemplo extremamente simples, pessoal. As pessoas, elas produzem melhor quando elas estão numa temperatura entre 22 e 23 graus. Vê que coisa interessante. O simples informação, o simples conhecimento que eu tenho de saber que entre 22 e 23 graus as pessoas produzem melhor. E se eu tenho uma empresa que tem um ambiente climatizado e esse ambiente está por volta de 20 graus, isso vai atrapalhar na produtividade. Muitas pessoas vão sentir frio. Ou essa temperatura está na casa de 24, 25 graus. Isso vai atrapalhar a produtividade, porque muitas pessoas vão sentir calor. E se eu mantiver a temperatura na faixa de 22, 23 graus, eu vou melhorar a produtividade de todo mundo. Simplesmente regulando a climatização da sala, do salão, do ambiente que os colaboradores estão inseridos. Então, é como se fosse assim, eu aprendo, eu identifico os problemas e faço coisas que deem resultado. Entendeu? Essa psicologia ela é prática, ela é uma psicologia que ela vai ser utilizada de verdade. Ela não vai ficar só falando e discutindo e debatendo, não. Ela vai conhecer e vai aplicar. Então a psicologia organizacional ela tem essa característica. Ela precisa conhecer os problemas, estudar os problemas, identificar os problemas e fazer a aplicação das estratégias e soluções, certo? Por exemplo, você pode aplicar um intervalo no meio dos turnos, de, sei lá, de 10 minutos, de 15 minutos, de 5 minutos. Nesse intervalo, as pessoas tomam um café, as pessoas tomam água, elas trocam ideia, elas fazem um alongamento, elas relaxam um pouco, vão no banheiro. Isso como uma política da empresa. Então, as pessoas se sentem mais atendidas, mais respeitadas, e esses 10 minutinhos aí que, teoricamente, seria perdido, que na verdade não é perdido, isso é um investimento,
vai melhorar a produtividade das pessoas, vai melhorar a satisfação das pessoas. Outra coisa, o supervisor do setor, ele é um cara prepotente, é um cara arrogante. E ele trata as pessoas não necessariamente gritando com elas, mas ele trata com uma certa distância, ele não tem uma boa relação, ele sempre trabalha com ordens e com determinações. Ele não tem que ser bonzinho, ficar passando a mão na cabeça e dando cheiro em cada um, não é isso. Mas se ele for uma pessoa mais cordial, respeitosa e falar com a pessoa, interagir com essa pessoa de maneira mais clara, orientar essa pessoa de verdade, fazer com que essa pessoa consiga perceber suas falhas e suas qualidades, ele vai ajudar essa pessoa a melhorar, entendeu? Então, assim, veja que eu citei várias coisas aqui, tudo isso é campo de estudo da psicologia organizacional, tanto de estudo como de aplicação. Então, quando eu realizo essas condutas, eu melhoro em geral a minha empresa, a minha organização. A psicologia organizacional atua em diversos níveis, certo? Ela atua no nível individual, ou seja, diretamente com a pessoa, com o indivíduo. Ela atua no nível social, nos grupos e nas equipes. Ela atua no nível organizacional, ou seja, atua na empresa como um todo. E ela atua também no nível ambiental, ou seja, a relação entre a empresa e o ambiente. Então, como é isso? Na questão individual, então ela vai verificar características das pessoas, ela vai verificar a personalidade, ela vai ver o perfil de liderança, ela vai ver o nível de motivação, ela vai ver como essa pessoa se comunica, ela vai ver o estado de saúde dessa pessoa. Então ela vai perceber, estudar o indivíduo, certo? Então ela vai ter esse objetivo de interagir com esse indivíduo. Ela vai ter esse objetivo de perceber esse indivíduo e colaborar com esse indivíduo dentro das necessidades que aquela pessoa tem. Ah, professor, mas será que uma empresa que tem 1.000 colaboradores, ela consegue trabalhar individualmente, ela consegue trabalhar de um por um? É assim, turma, veja só, é muito difícil realmente, se eu tenho 1.000 pessoas trabalhando para mim e eu ter que identificar e saber a necessidade de uma por uma, isso é realmente complicado. Mas eu tenho estratégias, a psicologia oferece isso, através de questionários, de entrevistas, de dinâmicas, de comunicações, de sugestões, uma série de coisas que podem ser feitas, que eu posso identificar algumas pessoas que estão com algumas necessidades específicas e a partir disso eu realizar condutas individuais que favoreçam aquela pessoa. Por exemplo, eu posso ter uma pessoa que ela é extrovertida, trabalhando com um documento, com um computador, numa sala isolada. E ela se incomoda muito em trabalhar ali, porque não é o jeito dela. Ela gosta de interagir com as pessoas, ela gosta de se comunicar, ela gosta de colaborar com os outros, mas ela está isolada numa sala trabalhando com documentação. E tem uma outra pessoa que trabalha no atendimento, que ela é introvertida, ela não prefere trabalhar ali, ela trabalha ali porque é o trabalho dela, mas ela não prefere trabalhar ali, ela gostaria de trabalhar num ambiente que tivesse menos movimento, menos pessoas, e ela gosta de trabalhar, por exemplo, com papéis, com documentos, com planilhas e com cálculos. Qual é a lógica aí? Colocar a pessoa extrovertida no atendimento, trabalhar com o público, e colocar a pessoa introvertida que gosta de trabalhar com dados, com cálculos, com planilhas, dentro de um ambiente não isolado, não é isso, mas um ambiente que ela fica mais focada no computador e trabalhando com esse material, entendeu? Ambas vão produzir melhor. Eu fiz um ajuste, entendeu? Eu tive uma observação individual. Para isso, eu preciso ter um supervisor atento, eu preciso ter um gerente atento e um psicólogo que esteja interagindo, que esteja caminhando, que esteja participando do dia a dia dessa empresa para perceber essas necessidades individuais e poder ter uma intervenção. Beleza? Beleza? No social, a lógica é a mesma. Grupos, equipes, por exemplo. Então, tem um grupo que ele não está trabalhando bem, que ele não está dando bons resultados. Por quê? Quando eu chego lá, eu identifico que o grupo é extremamente competitivo. Eles vivem competindo entre eles, lutando entre eles. E essa competição que faz entre eles faz com que o grupo não trabalhe bem. Por quê? Porque eles rivalizam, porque eles discutem, porque eles brigam, porque eles competem o tempo inteiro. Então isso desgasta o grupo e o grupo não produz direito. Então eu tenho que trabalhar com esse grupo. Eu tenho que ensinar esse grupo a trabalhar em grupo. Eu tenho que ensinar esse grupo a trabalhar em parceria. Que o seu colega colabore com o seu trabalho colabore com o do seu colega. Eu posso transformar esse grupo numa equipe. Qual é a diferença básica? Um grupo ele trabalha mais individualmente. Mais que seja um grupo, cada um tem um papel, cada um faz sua função.
E cada um tem um objetivo, digamos assim. Quando eu tenho equipe, não. O meu trabalho depende do trabalho de outra pessoa, que depende de outra pessoa, que depende de outra pessoa. E se cada um membro dessa equipe fizer bem seu trabalho, vai me favorecer. E na medida que eu faço o meu, eu também favoreço o outro. E vira uma dinâmica. Faz com que cada um ajude o seu colega e é ajudado por ele. Por quê? Porque se eu produzir bem, eu ganho com os resultados, porque eu vou ganhar comissões, vou ganhar, transformar esse dinheiro, transformar isso em premiações, transformar isso em umas férias, transformar isso em uma posição de importância na empresa, então isso pode me ajudar a evoluir na minha carreira. Então eu faço isso, eu me ajudo, eu ajudo a empresa, eu ajudo o meu colega. E o meu colega fazendo também bem feito, ele também me ajuda, ajuda a empresa e ajuda ele próprio. Então eu posso criar uma dinâmica através de estratégias de grupo para fazer com que os membros do grupo colaborem, com que eles interajam melhor e que eles alcancem melhores resultados. Agora, claro, nem todo grupo vai funcionar, nem todo grupo vai se dar bem. A gente tem que saber como selecionar os membros, como montar esses grupos e transformar esses grupos em equipes para que eles consigam ser mais produtivos, por exemplo. Tudo isso são exemplos. O trabalho é bem mais amplo que isso, mas tudo um exemplo para vocês terem uma ideia de como isso funciona. Na organização, a organização é a empresa como um todo. Essa empresa ela tem que gerir todos os colaboradores, todo o financeiro, todas as estratégias, o marketing, os produtos, os equipamentos, as máquinas, tudo, tudo, tudo. A empresa é muito grande. Eu botei aqui o Google, uma das maiores empresas do mundo. Botei porque todo mundo conhece, sabe como é o Google. Mas existem inúmeras empresas, existem empresas pequenas, empresas médias, empresas grandes, microempresas, empresas de todos os portos. Mas entenda, gerir a empresa é ver a empresa como um todo. Como é que o psicólogo ajuda nisso aí? Além dele ser formado nessa parte organizacional, ele também entende um pouco da organização, da estrutura, de como a empresa funciona. Ele vai ter uma visão humana, ele vai ter uma visão que vai incluir o colaborador nas estratégias, no foco da empresa, no que a empresa investe. Então a empresa também precisa investir em pessoas e não só em equipamentos, em produtos e em marketing, por exemplo. Vai ter que investir em pessoas, que são as pessoas que vão gerar resultados para ela. Então, eu, como psicólogo organizacional, eu vou colaborar na estratégia, na construção, no desenvolvimento da minha empresa, da empresa na qual eu trabalho, e considerar investir nas pessoas que estão ali dentro, e essa soma vai criar uma estratégia, uma empresa melhor, certo? E por fim, e não menos importante, a relação entre a empresa e o ambiente. Essa imagem aqui é bem interessante, você vê aqui, digamos, um executivo olhando para uma imagem que tem planeta com nuvens, árvores, enfim. A gente sabe o quanto a ecologia é importante, o quanto o meio ambiente é importante, o quanto diminuir a emissão de carbono é importante, e tudo isso. Então a gente sabe como isso é importante. Então uma empresa, por exemplo, que polui, que não está nem aí para o ambiente, é uma empresa que vai ser mal vista pelos clientes, é uma empresa que no futuro vai começar a ter problemas, porque existe uma série de regulamentações que vão proibir a emissão de gases tóxicos, de produtos poluentes. Então, assim, a empresa também precisa estar conectada com o meio, ela precisa estar conectada tanto com a ecologia, como com a cultura onde ela está inserida. Por exemplo, uma empresa que vai vender alimentos aqui no Nordeste, ela tem que considerar alguns hábitos do nordestino, que se ela for vender esse alimento no sul do país, o sul do país já tem hábitos diferentes dos nossos. Lá no Amazonas, os hábitos também são diferentes do sul do país e daqui do Nordeste. E assim sucessivamente. Então eu tenho que considerar o ambiente que eu estou inserido e a partir do ambiente, do conhecimento do ambiente que eu estou inserido, eu montar estratégias que estejam conectadas com aquela cultura, com aquele hábito, com aquelas pessoas. Enfim, como eu tenho falado, são inúmeras as informações que vão circulando e que o psicólogo vai atuando em cada uma dessas partes. A psicologia organizacional ela estuda também a cultura organizacional e o clima organizacional. O que é isso? A cultura organizacional é o jeito de ser da empresa, é a personalidade da empresa. Essa personalidade, esse jeito de ser da empresa, ela influencia os membros, os colaboradores, ela influencia o próprio ambiente que ela está inserido. Por exemplo,
Quando tem empresas que chegam num determinado local, elas mudam a cultura do local. Chega um McDonald's num país que não tem fast food, ele começa a mudar hábitos alimentares das pessoas, entendeu? Chega a Coca-Cola, ele começa a mudar hábitos alimentares das pessoas. Chega uma empresa de automóveis, que faz automóveis bons e baratos, eles começam a mudar a maneira como as pessoas olham para os automóveis, compram os automóveis. Chega uma empresa de tecnologia, ela cria um aplicativo, um sistema novo, um celular novo, ela começa a mudar o comportamento das pessoas. Quando os celulares passaram a ser utilizados na tela, mudou todo o comportamento da gente, entendeu? Então, as empresas, elas também tanto interferem na cultura onde elas estão inseridas, como elas absorvem a influência dessa cultura na qual elas estão inseridas. Então, como eu falei, a questão do alimento. Então, uma empresa que vem vender alimentos aqui em João Pessoa, ela precisa se adaptar aos hábitos das pessoas daqui. Se ela for vender em Porto Alegre, ela também precisa se adaptar aos hábitos de lá de Porto Alegre. Se ela for vender em Manaus, ela também precisa fazer essa adaptação, entenderam? Então, tanto ela se adapta à cultura, como ela influencia a cultura. Mas a cultura organizacional, de fato, isso eu estou dando exemplo de como a empresa funciona, mas a cultura organizacional é o quê? É o jeito de ser da empresa. São os valores, é a política da empresa, é a estratégia da empresa, é como a empresa reage, é como a empresa se posiciona, é o tipo de maneira que a empresa tem de gerir os próprios colaboradores, seus produtos e assim sucessivamente. Por exemplo, tem empresas que são extremamente favoráveis ao meio ambiente, elas ajudam o meio ambiente, elas colaboram com o meio ambiente, elas investem no meio ambiente. Tem empresas que são assim, isso faz parte da cultura da empresa. Existe também cultura forte e cultura fraca. O que é uma cultura forte e uma cultura fraca? Por exemplo, uma marca como a Toyota, ela tem uma cultura forte, ela tem uma imagem de que os carros são bons, ela tem a imagem de que os carros são duráveis, então isso é uma cultura forte. A 3M, que é uma empresa que vende fitas adesivas das mais variadas, fitas desde fita para você, fita isolante, até fitas que vão colar estruturas como vidros e peças de carro e etc. Então, elas têm produtos de muita qualidade, então elas têm uma visão muito boa, elas têm uma cultura forte, ou seja, as pessoas veem essa empresa como forte. Empresas como a Apple, elas têm uma imagem de que tem bons produtos, produtos com alta tecnologia, produtos que raramente dão defeito, produtos que são valorizados na revenda. E o ramo que a gente for, a gente vai ter esse tipo de visão. A Nestlé, né, que tem leites com qualidade, etc, etc, etc. Então, assim, leites e demais produtos, iogurtes, laticínios, inúmeros produtos que ela tem. E assim vai. Por exemplo, você vai comprar um remédio. Tem remédio que você prefere comprar pela marca e não pelo genérico. Por quê? Porque você entende que aquela marca ela é mais segura do que o genérico, por exemplo, apesar de que isso não é bem um fato, certo? Isso é muito mais um mito do que um fato, mas muita gente prefere. Então, por quê? Porque aquela marca é forte, ela tem uma imagem forte. E as marcas fracas é o contrário, quando você compra um produto que você acha que ele vai dar defeito, acha que ele vai quebrar, acha que ele não vai funcionar direito, e assim sucessivamente. Né? Uma infeliz associação que foi construída com uma marca chamada CCE, que o pessoal dizia, começou comprando errado, né, que era visto como uma marca que quebrava muito, que dava muito defeito. Ela trabalhava com produtos, com TVs, com som e outros produtos eletrônicos. Então, vê só o apelido que deram. Começou comprando errado, quer dizer, então ela tinha uma cultura fraca, porque ela estava associada a um produto ruim. E aí vai. Então, a cultura organizacional é o jeito de ser, a personalidade daquela empresa. Essa cultura pode ser forte, pode ser fraca. Quanto mais forte, mais a empresa vai se destacar e ter uma moral no mercado. Quanto mais fraca, menos ela se destaca, mais as pessoas a evitam, certo? E o clima organizacional é como se fosse a parte emocional da empresa. É como os colaboradores percebem a empresa e como eles se sentem na empresa. Então a cultura seria a personalidade e o clima organizacional seria a parte emocional da empresa. Então eu me sinto bem, eu me sinto mal. Como é que está o clima aqui? A gente não fala assim, né? Como é que está o clima na sala hoje? O clima hoje está carregado porque teve uma prova muito difícil, não sei o que, tal. Então o clima não está bom. O clima hoje está tranquilo, o pessoal se deu bem, o resultado na prova foi bom, a aula foi legal, então o clima está agradável. Então esse clima organizacional é uma atmosfera, é um momento que as pessoas, como as pessoas estão se sentindo. Então
O clima organizacional é outro fator importante que se estuda também nas organizações pela psicologia organizacional do trabalho, e ele vai verificar como está a relação entre as percepções e as emoções da pessoa e essa relação com a empresa. Quanto melhor o clima organizacional, melhor a produtividade, menos as pessoas adoecem, mais as pessoas comparecem ao trabalho. Quanto pior, é o inverso. As pessoas vão faltar mais, vão se sentir pior, não vão se sentir muito bem, enfim. Então, a empresa não vai funcionar direito. O dia a dia da psicologia no trabalho, o que é que ela faz? Como é que ela atua? Olha, ela pode atuar na seleção de pessoal. Os psicólogos têm teste de personalidade, eles sabem trabalhar com dinâmicas de grupo, eles sabem trabalhar muito bem com entrevista, então os psicólogos são muito bons em fazer essa seleção. E até onde começou a psicologia industrial, né, que eu falei lá no começo. Treinamento e desenvolvimento, dando aula, treinamento, as pessoas aprenderem, elas se desenvolverem na profissão, elas se qualificarem cada vez mais. Então o psicólogo também faz isso. Comunicação organizacional, melhorar a comunicação, melhorar o nível de assertividade. Assertividade é quando eu falo com clareza, com objetividade, é quando eu sou sincero, é quando eu respeito e me faço respeitar. Então, melhorar a assertividade, melhorar a comunicação, diminuir aquela quantidade de informação desnecessária. Motivação ajuda as pessoas a ficarem mais motivadas, a terem sentido de estar trabalhando ali, a ter propósito de trabalhar ali e usar essa energia para ser produtiva. Liderança, o tipo de liderança, tem hora que você precisa ter um pulso mais firme, você tem que ser mais seguro, você tem que ser mais exigente, tem hora que você tem que ser mais apoiador, você tem que ser mais flexível, você tem que chegar à pessoa e ajudá-la a entender aquele momento e colaborar para que ela se desenvolva. E cada situação vai pedir uma liderança mais específica, e o psicólogo ele sabe gerenciar, intervir nisso. É trabalhar em equipe, eu citei isso há pouco, né? O trabalho em equipe ele em geral é mais produtivo, o trabalho em equipe as pessoas colaboram, as pessoas ajudam umas às outras, as pessoas ficam focadas em resultados e objetivos, e isso colabora com a empresa como um todo. Essa questão de ética no trabalho, isso é essencial. Um ambiente que não é ético é um ambiente que as pessoas vão fazer o que querem, que estão na sua cabeça. A maioria das pessoas são boas, a maioria das pessoas são honestas, a maioria das pessoas são gente boa. Mas tem algumas que não são. Então essas pessoas podem se aproveitar e criar uma série de problemas na organização. Então a empresa ela precisa ter uma conduta ética, ou seja, ela precisa respeitar, se fazer respeitar, precisa ter um código que as pessoas precisam seguir e ela precisa ter regras de comportamento e de conduta. Você não pode fazer o que quer, você não pode desrespeitar o outro, você não pode xingar o outro, você não pode roubar o outro, você não pode desviar e coisas assim. Todo mundo sabe o que eu estou falando, né? Em termos de certo e de errado. Então a ética ela vai ajudar nessa lógica de como as pessoas se comportam em termos de certo e de errado, principalmente. Saúde e estresse no trabalho, eu vou citar isso um pouquinho mais na frente, e qualidade de vida no trabalho, então são outras atuações que o psicólogo organizacional também faz, que é a saúde mental e a qualidade de vida dos colaboradores, né? Eu vou citar isso já já. Então, a relação entre a psicologia organizacional, as pessoas e a produtividade. Vê só, uma empresa, essa imagem aqui, preste atenção aqui nessa imagem, certo? Aqui a gente está vendo um iceberg. Não se fala, é a ponta do iceberg. A ponta do iceberg, a gente vê aqui menos de um terço do iceberg. Pelo menos 2/3 dele, ó, ou mais, está dentro d'água. Então a gente não vê o iceberg quando a gente está acima da água. A gente vê só a ponta do iceberg. Grande parte dele está aqui dentro. O que é que eu quero dizer com isso? As pessoas elas têm aspectos visíveis e aspectos invisíveis. As organizações têm aspectos visíveis e aspectos invisíveis também. Como é isso? Tem coisas que eu falo, tem coisas que eu não falo. Tem coisas que você fala, tem coisas que você não fala. Tem coisas que você conversa com qualquer pessoa. Tem coisas que você conversa com amigos, tem coisas que você conversa com os melhores amigos, tem coisas que você só conversa com o pai, com a mãe ou com o irmão, e tem coisas que você não conversa com ninguém. Então a gente tem esses níveis de hierarquia, digamos assim, do quanto eu me exponho e do quanto eu não me exponho, do quanto eu falo e do quanto eu não falo. Então, as organizações ela têm aspectos visíveis e aspectos invisíveis. E eu, como psicólogo, como gestor da empresa, eu preciso saber que esses aspectos existem, porque eu não só vou ver os visíveis, eu preciso conhecer os invisíveis. Mas como é que eu vou conhecer uma coisa invisível, né? Se ela é invisível, como é que eu vou ver?
Aí tem estratégias e técnicas para a gente descobrir quais são os problemas que estão escondidos. Uma coisa bem simples, né? Que não só isso, existem muitos outros procedimentos, mas só para vocês terem ideia. Por exemplo, se eu chegar para um ambiente que está com um clima muito pesado, com as pessoas com medo de demissão, e perguntar a ela quais são os problemas da empresa, em geral essas pessoas não vão dizer, não, tá tudo bem, tá se esforçando, não sei o que, vão dar um miguezinho ali, vão desviar o assunto e não vão falar o que de fato está acontecendo. Porém, se eu chegar, pessoal, eu preciso da ajuda de vocês para a gente melhorar uma série de coisas aqui na empresa, porque realmente a gente está com algumas dificuldades, mas eu preciso melhorar isso. Então, quando eu digo isso e peço às pessoas sugestões de melhora, eu não estou sabendo quais são os problemas. Então, quando a pessoa sugere melhorar algo, ela sugere melhorar algo porque existe um problema naquela sugestão, entendeu? Aquilo faz parte de um problema. Então, a maneira de eu perguntar, existem questionários, testes, isso é uma série de coisas que você pode fazer que você vai descobrindo esses aspectos invisíveis que estão aqui abaixo do nível do mar, do nível da água, que eu não consigo enxergar. Então, tem maneiras de eu fazer isso, a psicologia organizacional colabora com isso também. E aí, quando eu identifico esses fatores que interferem no trabalho, tanto os negativos como os positivos, porque eu também preciso saber quais são as broncas e preciso saber também quais são as coisas boas que acontecem para valorizar as coisas boas, dar um up, uma melhora nessas coisas boas para elas ajudarem a organização, ajudarem as próprias pessoas, certo? E a parte ética, como eu comentei agora há pouco, eu preciso ter um clima ético na empresa. Eu preciso que as pessoas se respeitem. Eu preciso que as pessoas colaborem. Eu preciso que as pessoas tenham um certo nível de sinceridade. Agora, como eu falei, não é um ambiente perfeito. Nunca vai ser, certo? Um ambiente perfeito não existe. Existe um ambiente de colaboração. Eu ajudo e sou ajudado. A relação entre o estresse e a saúde é outro trabalho importantíssimo que o psicólogo faz, é meio que óbvio isso, né? Então, vê só, o estresse está relacionado à depressão, ele está relacionado à irritabilidade, ele está relacionado à hipoglicemia, que é quando o açúcar diminui muito no sangue, a gente fica fraco, fica sem energia. A funções cognitivas, funções mentais, por exemplo, eu fico distraído, eu fico desatento, eu fico com uma memória ruim, eu fico com dificuldade de raciocinar, de fazer conta. Então, isso são as questões quando a função mental e cognitiva cai. Alergia, dor na coluna, nas articulações, problemas no estômago, no intestino, azia, queimação, constipação, enfim, tem uma série de problemas estomacais e intestinais que acontecem. A baixa resistência, eu fico adoecendo muito fácil, minha resistência cai muito. Vertigem, eu me sinto mal, eu fico tonto, eu fico enjoado, eu fico com dor de cabeça. Fadiga, eu fico cansado, sem energia. Dor de cabeça, cefaleia. E ansiedade, estresse, enfim. Então, tudo isso aqui, turma, está relacionado ao estresse, certo? Quanto maior o estresse, pior isso aqui. Quanto menor o estresse, melhora isso aqui. Então, essa relação é direta. Então, o psicólogo trabalha para gerenciar esse processo, para identificar e melhorar esse processo dentro das organizações. E aí, buscando, através dessa, uma das maneiras é a gestão de estresse, buscando uma melhor qualidade de vida, entendeu? O psicólogo trabalha com o manejo, administração do estresse, através de técnicas, exercícios, apoio psicológico, desenvolve programas que favoreçam o bem-estar e as boas relações interpessoais, orientar, encaminhar os colaboradores que apresentem sintomas e problemas psicológicos para tratamento. Então, o psicólogo é importante isso, viu, Tom? O psicólogo organizacional ele não faz o trabalho clínico, ele não vai atender as pessoas no consultório, porque ele não é clínico, ele é organizacional, ele trabalha na empresa. Então, mas ele identifica as pessoas que estão com problema, conversa com essas pessoas, encaminha essas pessoas para um tratamento médico e psicológico, de acordo com a necessidade que a pessoa tiver. Então, o papel dele não é tratar a pessoa como um clínico, o papel dele é identificar e encaminhar o tratamento, certo? E trabalhar com programas de qualidade de vida como um todo, para melhorar a qualidade de vida na empresa como um todo. Então, o psicólogo organizacional ele também tem esse papel. E como eu falei, essa gestão do estresse aqui, existem técnicas de respiração, técnicas de relaxamento, técnicas de resolução de problema, técnicas de manejo de estresse, ou seja, existem inúmeras técnicas que essas técnicas podem ser utilizadas no ambiente de trabalho
pelo psicólogo, e quando isso é feito, ele melhora a qualidade de vida, ele melhora a saúde e diminui o impacto do estresse no ambiente do trabalho. Sim, além disso, também tem as doenças mentais e o transtorno de doença mesmo, a pessoa quando está doente, porque uma coisa é você está estressado, outra coisa é você ter problemas. Todo mundo se estressa, todo mundo tem problemas, mas nem todo mundo tem doença mental. Então tem pessoas que têm doenças mentais, como a esquizofrenia, um transtorno de personalidade, um transtorno de humor, depressão, o burnout. Existe uma série de... O burnout é como se fosse uma depressão do trabalho, certo? É uma depressão que está associada ao trabalho. Então existe uma série de doenças que vão além do estresse, e essas doenças elas precisam ser identificadas e precisam de tratamento, senão as pessoas podem ter problemas sérios por conta disso. Então o psicólogo, como eu disse, ele não vai tratar essas doenças, certo? Mas ele vai perceber que as pessoas não estão bem e vai encaminhar essas pessoas para um tratamento especializado. Nem tudo são flores, né? Então, tudo isso que eu estou falando para vocês, pessoal, não é para dizer que a psicologia organizacional vai resolver a vida da empresa, vai resolver a vida dos colaboradores, vai resolver a vida de todo mundo vai ficar lindo, maravilhoso, sorrindo e as coisas vão ser perfeitas. Não, não existe isso, certo? A psicologia organizacional, o psicólogo organizacional, ele vai trabalhar, ele vai estudar, ele vai aprender, ele vai desenvolver maneiras de colaborar, ajudar, superar os problemas. Ele não vai eliminar problemas, ele não vai criar um ambiente perfeito. Isso não existe. O ambiente vai ter problema, como eu estou mostrando. Tem momentos que você está feliz, tem momentos que você está triste, como mostra essas imagens aqui. Você tem uma série de coisas para fazer. Vocês hoje, por exemplo, que estão estudando para se qualificar, para poder ter uma vida boa lá na frente, vocês têm muitas coisas para dar conta. E aqui tem uma série de situações que as pessoas passam no próprio trabalho, no dia a dia, que vão interferir no psicológico, no emocional. Você chegar a metas, você tem que ter ideias, tem tempo, tem que ter dinheiro, tem uma série de coisas que você precisa fazer para poder alcançar suas metas. E aqui o cara está querendo chegar ao prêmio, né? Então, para chegar a esse prêmio, ele tem que se esforçar muito. Não é fácil, não é confortável, não é tranquilo, mas é possível. E o psicólogo ele ajuda, colabora para que essas coisas aconteçam. Ele não vai deixar um ambiente perfeito, ele vai deixar um ambiente funcional, o mais funcional possível. O que é funcional? É um ambiente que dê mais certo, em vez de dar mais errado. Então ele tem esse papel. E por fim, para a gente fechar a aula de hoje, eu vou citar aqui alguns pontos, só para destacar como a psicologia no geral vai ajudar e colaborar. Espero que todos tenham entendido o que eu tenho passado para vocês hoje. Espero que vocês tenham curiosidade de aprender um pouco mais, de dar uma lida sobre isso, de buscar um pouco mais de informações, certo? Porque a psicologia organizacional ela é muito interessante e ela vale a pena você dar conhecer um pouco mais, certo? E aí, a partir de cada formação que cada um for fazer, a escolha profissional que cada um for ter, a essa escolha você com certeza vai precisar de conhecer a psicologia organizacional. E vai precisar de estudar a psicologia organizacional quando você for fazer o estudo da sua profissão, entendeu? Ela vai fazer parte desse estudo, porque praticamente todas as profissões precisam de ter um mínimo de conhecimento do psicólogo organizacional, de como trabalha a psicologia, entendeu? O grande trabalho do psicólogo nas organizações é conseguir conciliar objetivos organizacionais com objetivos pessoais. Isso aqui, pessoal, é o que a gente chama de o grande pulo do gato. Né? A gente usa essa expressão, né? O pulo do gato. As pessoas têm objetivos, as organizações têm objetivos, certo? Muitas vezes, por exemplo, a organização quer pagar menos e as pessoas querem ganhar mais. Então elas estão com objetivos opostos. As pessoas querem ganhar mais, a organização quer pagar menos. Então, o que é o grande segredo disso? É você tentar aproximar esses objetivos. Então, se eu pagar o que o mercado paga, eu estou me aproximando desse objetivo. E se o colaborador também entender que a empresa está em desenvolvimento, que precisa da ajuda dele para ela melhorar, para no futuro ele ganhar mais, ele vai se aproximando também desse objetivo. Isso não só financeiramente, mas em todos os aspectos. Por exemplo, eu tenho um objetivo de comprar minha casa própria. Então, o meu trabalho é que vai me dar essa condição de eu comprar minha casa própria. Então, se o meu trabalho favorecer, através do tempo, do que eu ganho, do como eu me qualifico, eu conseguir a minha casa própria, eu vou estar mais interessado no meu trabalho. Se o meu trabalho atrapalha, dificulta eu conseguir minha casa própria, eu vou estar menos interessado no trabalho. Então, o grande segredo, se a gente pudesse
destacar um ponto central é esse. Alinhar objetivos pessoais com objetivos organizacionais. Quanto mais próximos, melhor vai ser a produtividade, melhor vai ser essa empresa. E aí, aproximar a empresa do empregado, ajudá-los a trabalhar em conjunto, como parceiros, para que possam alcançar objetivos. Então, é isso que eu estou falando. Então, a empresa, se ela dá uma qualificação, se ela apoia, se ela ajuda, se ela estimula, se ela orienta, então ela vai se tornar uma empresa muito mais eficaz. Os colaboradores vão ver essa empresa de uma maneira muito mais positiva. Isso vai fazer com que eles consigam também estar mais interessados, vestir a camisa da empresa, né, que a gente fala. Então, eles se identificarem com a empresa e ter uma conduta, uma área de atuação que favoreça eles e a empresa. Contribuir para que os colaboradores possam equilibrar as diversas realizações e propósitos, envolvendo o indivíduo como um todo, desde sua saúde, sua família, seu lugar na sociedade, sua cultura, objetivando o desenvolvimento global. Por exemplo, essa empresa, ela em algum momento inclui a família do colaborador nos seus objetivos, nas suas condutas, ela tem um momento para isso, ela tem um evento para isso. Essa empresa considera a cultura das pessoas que estão ali trabalhando, considera os hábitos, ela considera a religião, ela considera a ideologia, o que é que eu acredito, o que é que eu não acredito, o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto. Ela faz trabalhos coletivos, ela faz trabalhos esportivos, o que é que ela faz para que o colaborador se sinta linkado, se sinta junto com ela, entendeu? Então, existem inúmeras maneiras e procedimentos que você pode fazer isso para ajudar. Por exemplo, ela tem uma creche para as crianças, ou ela tem uma parceria com alguma creche, ela tem uma parceria com a universidade, com o Instituto Federal, com qualquer outra organização de ensino, para poder esses colaboradores estudarem e melhorarem na carreira. Ela tem um apoio familiar, ela tem um momento de confraternização, enfim, inúmeras coisas que a empresa pode e deve fazer, que isso tem a ver com a psicologia organizacional, porque a psicologia organizacional vai tomar esse tipo de iniciativa. E aí, para encerrar, né, o trabalho dignifica o homem. Né? E quanto melhor, e quanto de fato eu pensar dessa maneira, eu conseguir viver dessa maneira, melhor vai ser o meu futuro, melhor vai ser a minha vida. Então, essa coisa de que o trabalho dignifica o homem, ele de fato é verdade. Então, eu quero dignidade, eu quero um espaço, eu quero um lugar no mundo. Eu quero um lugar, eu quero ser respeitado, eu quero ser admirado, eu quero ter amigos, eu quero ter um trabalho que eu possa me orgulhar dele. Então, o psicólogo organizacional, assim como a psicologia como um todo, pode ajudar as pessoas a se aproximarem e conseguirem isso. Agora, para isso, as empresas, as organizações também precisam colaborar. Ou seja, eu acho que está muito claro para todo mundo. Né? A gente falou já disso, então é conexão, é entrelaçar as pessoas, os sonhos delas, com o seu trabalho. Então, quando eu faço isso, eu colaboro, eu desenvolvo, eu evoluo. Então, espero ter trazido informações que fiquem na cabeça de vocês, espero ter gerado curiosidade, espero que vocês continuem aí, sei lá, se não gostavam, se tinham uma visão assim de que era chato, de que não servia para muita coisa, então vocês podem ter uma visão agora mais otimista, mais prática, e ver a psicologia e a psicologia organizacional como uma ferramenta muito importante para o futuro, para o presente e para o futuro, entendeu? Então, quem tiver a curiosidade, siga em frente. E como eu disse, vocês vão estudar a formação de vocês, a qualificação de vocês, e com certeza a psicologia vai fazer parte disso. Então, um abraço a todo mundo, espero ter ajudado e nos vemos aí na sequência. Valeu!